Qual é a ideia desse bate-papo? Que a gente possa tornar essa conversa bastante fluida e nós gostaríamos de ter a participação de todos e todas. Então, fiquem bastante à vontade para interagir conosco ao longo dessa conversa e até para que vocês não percam o timing. Às vezes, à medida que a gente vai falando, surgem alguns insights, então fiquem à vontade para levantar a mão e interagir conosco à medida que a gente for conversando. Eu sou Tatiane Paixão e, para efeitos de acessibilidade, eu sou uma mulher branca, tenho 47 anos, 1,54 m. Eu tenho cabelos loiro acobreado, sardas no rosto, olhos castanhos, uso óculos, visto um macacão preto e um casaquinho na cor rosa e preto. É, eu gostaria de pedir, antes de entrar aqui numa breve contextualização, que os nossos colegas também se autodescrevessem, por favor. Oi, gente. Tá, né? Eu sou atrasada do rolê, vim de Campinas. Vou me autodescrever também. Eu sou uma mulher negra de pele clara. Eu tenho um cabelo colorido, bem colorido hoje, inclusive. Estou com três cores: rosa, roxo e azul, eu acho. Estou usando uma roupa preta com uma blusinha branca e uma jaquetinha preta também, que tá bem frio aqui hoje. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada aí pela apresentação. Meu nome é Tamara, espero que a gente consiga trocar bastante aí. Bom, boa tarde, eu sou a Kátia, eu sou uma mulher branca de 1,20 m de altura, uma mulher com deficiência, tenho os cabelos curtos e ruivos, um rosto arredondado, uma testa larga, um queixo pontudo, meus olhos são castanhos, eu uso cadeira de rodas para me locomover, eu tô com uma saia preta, uma sapatilha dourada e uma blusa com faixas na horizontal branca, preta e bege. Prazer estar aqui com vocês, espero que a gente troque bastante. Gente, boa tarde. Tá incrível estar nessa roda. Meu nome é Raoni, sou uma pessoa preta com uma pele amarronzada, uso duas argolas douradas, tenho um paletó que, como bom homem, não faço a mais pálida ideia de qual é o tecido dele, mas acredito também que tem uma cor mais azulada. E uso agora aí também uma calça preta e uma camisa de linho, essa eu sei. A gente Mas está de olha, par de jarra, né? prazer conhecer todos e rever as pessoas queridas também, que hoje eu tive o privilégio de rever. E obrigado, Jô, também por tudo, porque ela faz o rolê acontecer de forma incrível. Sempre, né, Rony? Sempre, sempre. Então vamos lá, pessoal. É, Quando a gente fala de diversidade e inclusão, nós pensamos na sociedade como um todo e nós pensamos na responsabilidade das corporações. E quando a gente vem para as corporações, é importante que a gente resgate alguns elementos que são bastante importantes, mas que ao longo do tempo a gente acaba se esquecendo. E eu gostaria de retomar com vocês alguns conceitos bastante essenciais. E quando uma empresa nasce, em qualquer que ela esteja, ela ganha um CNPJ. E junto com o CNPJ, ela ganha uma razão social. E eu vou repetir essa expressão. Toda empresa que tem um CNPJ tem também uma razão social. Isso significa que as empresas têm uma razão social de ser. E com ela, uma proposta de compartilhamento de suas responsabilidades e potencial de cura junto à sociedade a partir do seu propósito, a partir da sua existência, né? Então, a gente começa essa roda com essa pequena reflexão. Quando a gente fala da razão social das empresas, imediatamente a gente se remete à questão do papel social, da postura cidadã e da responsabilidade e da corresponsabilidade dessas empresas no ecossistema. Mas, por fim, o que seria a responsabilidade e a cidadania corporativa? Eu tenho um trecho para compartilhar com vocês. A cidadania corporativa ela sugere um relacionamento de mão dupla entre a sociedade e as empresas.
E ela cuida do quê? Ela cuida de reputação, ela cuida de mapeamento de riscos, ela segura o futuro das empresas, ela desenvolve competências ampliadas para a consciência dos negócios por meio de uma gestão integrada de todo o ecossistema, integrando a estratégia corporativa, gestão da diversidade, fazendo a coisa certa, gerando e compartilhando valor e para uma atuação de lucro com propósito, de forma ética e humanizada. É possível que as empresas sejam cidadãs pelo simples cumprimento de questões legais, de questões regulatórias. Mas, para que a cidadania plena aconteça, é preciso que a cidadania corporativa se torne uma prioridade estratégica. E quando a gente pensa em prioridade estratégica, a gente está falando de um processo que permeie toda a empresa, e não só que seja responsabilidade de uma única área. E quando a gente fala de permear a empresa, a gente está falando necessariamente de pessoas. Pessoas entendendo o processo, entendendo o significado, reconhecendo o pertencimento e fazendo daquilo um jeito de ser. E uma abordagem referencial para esse processo de cidadania corporativa são as normas propostas pela SA 8000 e da ISO 26000, com foco no ODS 8, que é o trabalho digno e crescimento econômico. Nesse ODS, gente, nós temos espaço para atuação na educação e efetividade da inclusão da diversidade com equidade. E aqui eu trago alguns pontos críticos para a gente provocar o nosso bate-papo. De acordo com a pesquisa Melhores para o Brasil da Humanizadas, o mercado brasileiro passa por uma crise de liderança, governança e significado. Apenas 22% dos colaboradores sentem que trabalham em ambiente de alta confiança. Apenas 34% dos colaboradores notam que as decisões das lideranças são realmente transparentes. Apenas 32% dos colaboradores afirmam se identificar e se inspirar no exemplo de sua liderança. E apenas 37% das lideranças acreditam deixar um legado positivo para a sociedade e para o planeta. Mas existem algumas empresas que são melhores para o Brasil. E essas empresas já revelam um novo modelo de liderança e de gestão capaz de gerar um retorno financeiro 615% superior ao índice Bovespa no médio e longo prazo, aumentando o índice de transparência em 125%, o índice de confiança em 186% e o índice de bem-estar em 156%. Mas essas organizações aqui no Brasil são só 198 organizações participantes dessa pesquisa que eu acabei de mencionar para vocês. E aqui, somente no setor cosmético, nós temos aproximadamente 4.000 empresas. Então, para que nós possamos pensar a diversidade e inclusão de forma coesa e equitativa, eu gostaria de começar a nossa conversa com o Raoni sob o olhar da governança. Gente, eu não posso começar a minha fala sem parabenizar a Dani, porque é a partir dessas rodas que a gente começa a trilhar, né, as mudanças que são necessárias, ainda que óbvias, mas demasiadamente necessárias. Todos me escutam? Tá, eu sou péssimo com o microfone. Ah, então tá. Ai, maravilha. Tá bom, não perfeito, mais fácil assim. Gente, a pergunta da Tati é extremamente potente e para isso eu vou dar uma contextualização, porque a gente que vive as mazelas de fazer parte de uma dinâmica de diversidade no dia a dia tem um prisma e um olhar que tem que ser um pouco mais crítico de quem não é, ou de quem não vive isso, né? De quem não acorda. Raoni sai de casa, vira preto e volta para casa como Raoni só no fim da noite. Existe uma dinâmica que é muito importante, que é o seguinte: a primeira coisa que a gente precisa entender é que se existe racismo, se existe homofobia, se existe machismo, é porque existe um machista, é porque existe um homofóbico e porque existe um racista. Geralmente,
um brinde ao mundo, é a alta liderança, porque passa pano. E aí começa a entrar todas as dinâmicas de governança que são extremamente importantes a gente entender, e eu vou passar por 3 camadas que eu acho extremamente importantes. A primeira coisa é o seguinte: a gente precisa aprender a problematizar a diversidade para que a gente nunca esvazie um conceito tão complexo. E ele é complexo porque, gente, se você não é hétero, homem, top, agro e boy lixo, tudo que está para além disso faz parte da diversidade. Esta lógica de que tem alguém que coloniza e tem alguém que fala amém, a gente precisa quebrar. E a gente começa a quebrar quando a gente abraça a complexidade de um tema que é tão importante e que está sendo esvaziado para caber na limitação cognitiva, porque existe muita preguiça e existe questões de caráter da alta liderança do nosso mercado. Eu adoro puxar a orelha de quem é líder, gente. Então, se tiver algum aqui, já peço paciência. Isso é importante, desculpa se eu estiver falando muito, vocês me avisam que eu me empolgo. Isso é muito importante pelo seguinte: a inclusão hoje, ela está sendo esvaziada de uma tal forma que ela está sendo literalmente usufruída para incluir pessoas na paisagem da empresa sem nenhum tipo de compromisso de transformação ou de inclusão real. E o que que acontece com isso? A gente agrega um sujeito que já é excluído à invisibilidade dentro de uma cultura que já é avesso a ele, simplesmente porque a gente precisa ter uma paisagem colorida. A partir disso, a gente precisa avançar um passinho. E nesse passinho é a gente sair do campo da inclusão, que teve o seu papel social e é extremamente importante, desde o campo das cotas ao campo de possibilitar com que muita gente hoje tivesse um prato de comida. Então, essa relação, de fato, a gente não pode nunca negar ou diminuir, mas a gente precisa passar para o campo da integração. E é no campo da integração que a governança tem um papel tão importante. Porque não faz o menor sentido você ter uma Agenda 2030 com um universo de metas e você ter uma governança que não dá um espaço seguro, juridicamente seguro, para que essa diversidade aconteça na sua mais plena forma. Criando um universo de coletivo que o eu é apagado. E aí é um espaço muito importante. Gente, como espaço também de troca, se eu falar alguma lógica que vocês não entenderem, isso daqui também pode ser um espaço de letramento. Isso é um ponto importante. Onde, quando esses ambientes não se tornam seguros, o que a gente está criando são brechas de epistemicídio. O que é epistemicídio? É alguém que se apropria da minha ciência, do meu saber, me distancia dele, literalmente me inviabiliza e fala como é dele. Mulheres passam isso muito, né? Para a gente, isso também é muito potente e é muito doído, né? E a partir desse momento onde a gente consegue ter um ambiente de governança que seja seguro, de fato, seguro, onde tem canal de denúncia letrado para não tornar o racismo subjetivo, ter uma liderança que não acredita puramente que o racismo é algo que está lá, porque o lado positivo de ter um conceito como racismo estrutural é que a gente entende de onde vem, mas o lado negativo de um conceito como racismo estrutural é que é o outro que é. Pesquisas já demonstram isso. Então, eu sou racista porque todo mundo é racista no Brasil. Então, eu tenho esse direito. Então, que a gente tenha punição. Isso é muito importante, gente. Não cabe a gente. Isso eu vi de vários VPs da área jurídica nas minhas caminhadas por grandes empresas. Quando é um colaborador, ele é altamente cortado. E aí, quando você vai perguntar para uma. Mas por que um C-level está aí com várias denúncias de racismo de forma flagrante, machismo, violências? Porque a gente precisa fazer essa pessoa ser melhor. E aí o que que acontece? A gente valida e, de fato, o colonizador pode fazer o que ele quiser. E só a partir daí que a gente vai conseguir ter, de fato, a excelência básica da civilidade que a gente ensina para as crianças e para os mais jovens, que é a relação da coexistência, onde aquele líder aprende a sublimar e a transcender e a pedir desculpa se ele fizer alguma coisa errada, a pedir licença se ele quiser passar e a pedir e agradecer se alguém fizer alguma coisa para ele. Então, essa relação básica demanda de governança, demanda de ambiente seguro para que a potência da diversidade, na sua mais fantástica potência criativa, estrutura competitiva, quem transforma a escassez do dia a dia em uma competência épica
porque a gente tem que ser excepcional para ser considerado excelente no mercado. Só vai acontecer quando a gente tomar vergonha na cara e criar um ambiente seguro para isso. E ambiente seguro é ambiente seguro, onde vocês podem. E vocês, aqui a gente está falando uma coisa importante, prometo que eu já paro de falar. É, Quando a gente fala de antirracismo, por exemplo, a gente não está falando só uma relação de gente preta. A gente está tornando seguro um ambiente de coexistência para todos, que não só apenas o hétero boy lixo branco. O eterno agro, instagramável, bombadinho da balada. É isso que é potente, a gente tornar a coexistência real para todos. Só que isso demanda ambiente seguro. Isso demanda transformações reais. Isso só vai acontecer quando a gente tiver uma governança que permita fazer com que isso aconteça de forma fluida. Raoni respondeu, pessoal? Obrigada pela sua riquíssima colocação, Raoni. E eu acredito que, permeada em toda a sua fala, a gente está falando sobre diversidade de fato. A gente está falando sobre convicção, a gente está falando sobre consciência. E quando a gente fala nessa trajetória para a nova economia, nessa era de transformação pelo qual todas nós estamos passando enquanto seres humanos e enquanto corporações, nós temos diferentes fases para trilhar. Nós podemos passar por esse momento realmente pela convicção, pelo constrangimento ou pelo compliance. E aí eu gostaria de emendar essa questão perguntando para a Kátia como superar a lei de cotas para pessoas com deficiência para atuar na inclusão da diversidade de fato. Kátia, por favor. Pergunta de milhão, né? Pergunta de milhões. Milhões, gente. É, o universo da pessoa com deficiência é o único universo que tem obrigatoriedade legal, né? Quando a gente fala de diversidade. Então, e aí tem um lado bom e tem um lado que não é tão bom assim. O lado bom é que se não existisse uma legislação, a gente não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui hoje, né? Quando eu olho para essa sala, quem mais tem deficiência aqui além de mim? Boa, Dani. Nós somos um quarto da população brasileira, né? E estar aqui hoje me deixa muito feliz, porque eu represento, né, a população de pessoas com deficiência, mas deveriam ter muito mais de mim aqui. E se eu estou aqui hoje é porque existe uma legislação que promoveu que eu conseguisse, através de todos os meus privilégios, chegar até aqui, né? Mas, por outro lado, ela, a inclusão da pessoa com deficiência, ela não pode se resumir ao a lei de cotas, há uma legislação. O que acontece hoje é que as empresas, através da falta de informação, eu acho que eu tenho um lado mais suave de olhar para a inclusão, porque eu acho que a gente foi, é, historicamente, né, afastado da população com deficiência por N motivos. Então, com influência religiosa, com influência cultural, com a influência médica, a gente olha a deficiência como doença, ainda hoje, no critério, né, de seleção, a gente olha para um CID, que é um Código Internacional de Doença. Então, as pessoas não tiveram ali a oportunidade de conviver com pessoas com deficiência. E a gente vem cheio de rótulos, né, da incapacidade, da não competência, do precisar de ajuda o tempo todo. Isso vai perpetuando pela falta de informação e de convivência. Então, a legislação, ela promove essa convivência, mas ela não promove a inclusão. A inclusão, de fato, ela só vai acontecer quando a gente se sentir confortável com essa convivência e passar a acreditar na competência dessas pessoas. Eu trabalhei no mundo corporativo por muito tempo. Minha última experiência foi na Natura, antes de vir para a consultoria. E lá eu fiz uma jornada muito bacana. Mas eu fiz uma jornada muito bacana porque eu tive um gestor que acreditava na minha competência desde o processo da entrevista. Porque a minha entrada na Natura foi pela lei de cotas. Quando me chamaram pela primeira vez, eles perguntaram assim, o processo de seleção. Ah, é porque eu tenho uma vaga para vendas. Eu falei, eu não sou de vendas, eu sou de comunicação. Eu falei, eu não quero trabalhar em vendas. Mas você não é PCD? Eu falei, sim, eu sou, mas eu também tenho um perfil, além da minha deficiência. E eu tenho também o poder de escolher onde eu quero trabalhar. Só que, quando eu falei que eu sou uma pessoa privilegiada e foi isso que me trouxe até aqui, eu tive esse poder de escolha porque eu tinha uma família estruturada por detrás de mim.
Hoje, grande parte das pessoas com deficiência não tem essa estrutura. 80% tem vulnerabilidade econômica e social. E que a hora que falam, quer trabalhar em vendas? Quero. Um salário no final do mês, comida na mesa, conforto, a minha sonda, a minha cadeira de rodas, o meu aparelho auditivo, tudo está em jogo e a pessoa aceita não tendo perfil. E a lei de cotas, ela promove que as pessoas escondam o seu potencial em prol de conseguir um emprego. Então, hoje eu trabalho para que as pessoas possam ser contratadas pelo seu potencial, pelo seu perfil, né? Que é aí quando a gente fala da inclusão. Então, esse capacitismo, que é a falta de acreditar na competência da pessoa com deficiência, ela vem da falta de informação e da convivência. O que a obrigatoriedade legal, que foi o que você trouxe, né, Tati? Ela ajuda, mas ela não transforma. O que vai transformar é olhar para essas pessoas e acreditar que elas têm um perfil, elas têm uma competência, elas podem ter skills comportamentais incríveis para poder colaborar para uma empresa. Talvez faltem os técnicos, porque hoje 40% das escolas não tem nenhum tipo de acessibilidade. Então a pessoa tem uma dificuldade gigantesca de estudar. E aí a empresa pode muito bem colaborar para que isso se some aos skills de resiliência, né, de não desistir, de foco, de persistência que a gente precisa para chegar onde a gente quer chegar. Então, eu acho que a lei de cotas ela é essencial. Eu trabalho todo dia para que ela não exista mais, né, daqui a um tempo, mas a gente só vai conseguir de fato fazer a inclusão acontecer a hora que eu olhar para a pessoa e não olhar para a deficiência. Eu brinco que todo dia eu trabalho para que a Kátia chegue antes da cadeira de rodas, né? Hoje, ainda quando eu chego nos lugares, a minha cadeira chega antes do que a Kátia. E isso a gente precisa fazer com que cada vez diminua. Então, quando eu tenho acessibilidade, quando eu não preciso ser carregada, quando eu tenho autonomia, vai ficando, a minha deficiência vai ficando cada vez mais, né, natural e a Kátia vai aparecendo cada vez mais. Então, acho que é isso. A gente precisa fazer com que esse capacitismo ele seja cada vez menor, com muita informação. E a gente vem de uma educação, gente, desde pequenininho, que a gente foi ensinado a não olhar, não perguntar, né? Quando a gente era criança, a gente falava, olha, mãe, aquela cadeira tá dodói. E a mãe falava assim: sabe por que que ela tá aí? Porque ela não comeu verdinho. E é verdade, gente. Eu tenho deficiência desde que eu nasci, então eu já escutei muito disso. E a gente não pode mais mentir. Então, quem tem filho pequeno, não mintam. Promovam que eles perguntem, né? Sejam curiosos junto com eles, para que a gente promova uma geração menos capacitista que a geração que a gente tem hoje. Fantástico. Obrigada pela riquíssima explicação. E quando você fala desse olhar amplo e holístico para as pessoas, me fez lembrar de uma experiência que eu vivi recentemente em um fórum que nós organizamos pelo Capitalismo Consciente, falando justamente sobre diversidade, inclusão e equidade para as empresas. Eu tive o privilégio de conhecer uma mulher com deficiência da Flex, e lá eles têm um comitê chamado Diversabilidades, que é justamente sobre isso, diversas habilidades. E fazendo um gancho com as diversas habilidades, eu gostaria de perguntar para a Tamara. Muito se diz sobre o potencial criativo e produtivo de equipes diversas, Tamara. Como a diversidade pode impactar positivamente a inovação tecnológica das empresas? Por favor. Tem tanta coisa dentro disso, e ouvindo a Kátia falar, eu fiquei super emocionada, porque o trabalho da sua empresa me fez ver muitas coisas em mim mesma que eu não enxergava e nos outros. Então, eu vou contar um pouquinho sobre de onde eu vim, como que eu fui parar nisso tudo, porque conecta com o quanto eu consigo entregar hoje no meu trabalho. Porque eu fui ensinada de que eu tinha que ter um emprego para sobreviver. Eu nasci numa favela do Rio de Janeiro. Meu pai faleceu quando eu era muito pequena, filha de um homem preto com uma mulher branca. E a minha mãe, ela só pôde estudar até a quarta série. Então, ela não sabia o que eu podia fazer da vida. Ela só falava assim: minha filha, você tem que estudar. Você tem que estudar, estudar, estudar. Mas ela não sabia o caminho, né? Então, ela fazia de tudo para eu ter oportunidade de ter uma escola. Então, ela pagava R$ 50 mensais num colégio bem pequenininho. E lá eu fui a melhor aluna da escola durante muito tempo, porque eu queria dar orgulho para ela, e era isso. E aí, no final das contas, eu ganhei uma bolsa de estudos no Sistema Elite de Ensino, que é um grande colégio lá no Rio. E eles me falaram assim: nossa, existe colégio técnico, você não sabia? E aí eu acabei entrando numa turma de pré-técnico, entrei no técnico em química, não sabia o que era química. Me apaixonei porque eu sempre quis entender o porquê das coisas, eu sempre fui uma criança muito curiosa, queria entender tudo.
E no final do meu curso eu fiz um, desculpa, gente, meu primeiro estágio, que foi na Piraquê de Biscoitos. E desde os meus 18 anos, que foi minha primeira oportunidade profissional, eu me sentia muito sozinha. Porque eu era a única mulher na linha de produção, porque eu era a única que vinha de uma favela, porque eu tinha uma posição fictícia de liderança, né? Que eu não era líder de nada, mas eu tinha que liberar a produção para 80, 90 homens trabalharem. E eu sofria assédio, eu deixava de usar as roupas que eu gostava de usar, eu alisava meu cabelo, pintava de preto para parecer mais branca. Então, tudo isso foi me ensinando a sobreviver no mundo corporativo. Mas eu lembro que desde o primeiro dia eu me sentia tão mal que eu ficava assim, gente, será que isso aqui é feito para mim mesmo? Por que que eu tô fazendo isso comigo, né? Mas no final das contas eu ganhava um dinheirinho, estava ajudando minha mãe em casa, a gente estava melhorando um pouquinho de vida, fiquei ali fazendo o que dava. E aí eu lembro do movimento, assim, na turma, no quarto ano, porque lá não era terceiro ano, né? Eram quatro anos de ensino técnico. E o pessoal estudando para o Enem, para o SISU, né, para o Uni. E eu olhei para aquilo e falei, gente, eu tenho a oportunidade de fazer uma faculdade porque eu nem sabia que eu podia. E aí eu prestei o Enem, passei para engenharia química. Pois é, essa pessoa aqui esquisita é engenharia química. As pessoas olham e falam assim, comunicação, psicologia, marketing. Ninguém fala engenharia. Mas eu fiz engenharia e eu consegui me formar em 5 anos, o que foi muito difícil, mas eu consegui. E aí eu sabia que eu tinha que me formar em engenharia, por quê? Porque eu olhava no Google e falei, poxa, eu vou ganhar 5.000 reais por mês, vai ser muito dinheiro, eu vou conseguir sustentar minha família com 5.000 reais, o sonho da criança, né? E aí fiz engenharia por causa disso. E aí minha primeira oportunidade dentro da faculdade foi ajudar outros alunos cotistas. Então a gente fez a conexão desses alunos com as fábricas que estavam em volta da faculdade. Eu não sei se vocês conhecem a Rural, é em Seropédica, lá no Rio, longe de tudo e de todos. E a gente conseguiu melhorar em 40% a evasão desses alunos. E aí eu sempre lutei, falando nas minhas buscas desses projetos, falar sobre cota é a oportunidade de entrar, mas como que a gente se mantém? Minha faculdade era integral, eu era cotista também, e eu não podia trabalhar para conseguir me manter. Então, assim, ou eu faço faculdade ou eu trabalho, mas como é que eu vou pagar meu transporte, minha comida se eu estou trabalhando? E aí eu comecei a buscar estágio. E aí, quando eu cheguei na época do estágio, eu passava na triagem, a maioria daqui é RH, né? Então, passava na triagem, porque meu currículo tinha duas federais, tinha um estágio, tinha experiência, mas quando eu chegava lá, eu sempre era a única mulher negra LGBT que não tinha inglês, não tinha intercâmbio, não conhecia nada. Eu ficava assim, meu Deus, gente, será que eu sou boa em alguma coisa? E eu senti a minha autoestima morrer nesse momento, porque eu sempre me senti potente. Eu sempre peguei e falei, poxa, se eu pego isso aqui para fazer, eu consigo fazer. Mas nesse momento eu comecei a duvidar de mim de um jeito que eu achei que não ia ter mais volta. E aí eu conheci a comunidade Empodera, não sei se vocês conhecem, mas é uma organização de diversidade bem antiga. E há 10 anos atrás, eles tinham só 10 mentorados e eu fui uma delas. Eles não tinham nem espaço físico, então a gente ia para o centro do Rio se encontrar para poder treinar. E eles ensinaram currículo, LinkedIn, pitch, storytelling, que eu não sabia nem o que era isso, dinâmica de grupo, e éramos 10 pessoas. Nessa época eu conheci o Ian Nunjara, que foi o especialista do Nubank, que hoje ele está trabalhando com o Silvio de Almeida, e ele foi o meu mentor. E eu consegui meu primeiro estágio de engenharia. Fui estagiária de uma supervisora, onde eu era a única mulher junto com ela na linha de produção, nós duas. Não tinha nem banheiro feminino. Então, mais uma vez, o espaço não era feito para a gente. Mas aí, falando de cosméticos, né? Depois disso, eu trabalhei na Coca, fui estagiária, depois fui contratada como técnica, trabalhava de segunda a sábado, de 2 da tarde até 11 da noite, Rio de Janeiro. Ter que andar sozinha de noite era bem complicado. Mas eu tive que sair da Coca para poder ir para outro emprego, porque, mais uma vez, a faculdade era integral. E aí eu conheci a Embeleze, provavelmente vocês conhecem. Seu Itamar Serpa, dono da Embeleze, faleceu esse ano, infelizmente. E por que que eu quis conhecer o seu Itamar? Porque quando eu cheguei no primeiro dia de trabalho lá, eu era analista de meio ambiente e qualidade. E eu percebi que 80% da linha de produção era formada por mulheres negras. E aquilo fez um boom na minha cabeça. Eu falei, gente, isso é possível, né? E fica assim muito no interior de Nova Iguaçu, a fábrica, né? E ele me explicou o seguinte: obviamente, quero fazer impacto social, mas há 50 anos atrás, quando eu criei a Embeleze, o meu produto principal era o Enê. E o Enê normalmente eram mulheres negras que usavam, então grande parte dos consumidores também eram mulheres negras. Então, se eu não tivesse essa representatividade, eu não ia entender meu negócio. Não tem como eu, um homem branco, cis, hétero, saber, né, o que essas mulheres querem. Então, eu tenho essa representatividade por isso. E não
Não sei se foi o destino, mas pareceu. Logo depois disso, começou o empoderamento das mulheres negras em relação ao cabelo crespo e cacheado. E aí eu percebi a necessidade de diversidade não estar só no RH. Muitas das vezes a gente pensa, poxa, é a gente aqui do RH que tem que cuidar, é a liderança e tudo mais. Mas se a gente não conseguir passar a necessidade de ter diversidade para todas as áreas, a gente não vai estar fazendo o trabalho correto. Por quê? Com isso, ele conseguiu não falir a fábrica dele. Porque quando as mulheres negras começaram a se empoderar dos seus cabelos crespos e cacheados, ele passou a entender essa necessidade e virou a chave total da Embeleze. E hoje o grande chamado da Embeleze é o cabelo crespo e cacheado. E ele, um homem branco, conseguiu perceber isso. E a gente, há 50 anos atrás. E a gente ainda ensina isso para as empresas. Então, eu vou aproveitar esse momento aqui para explicar para vocês uma coisa. Eu tive a chance de ser trainee da Brastemp Consul, né, que é o Whirlpool aqui no Brasil. E aí foi quando eu conheci a empresa da Kátia, porque a gente conseguiu desenhar um projeto bem completo. Mas como é que começou o projeto? Eu, como trainee de vendas, percebi que o portfólio de produtos eletrodomésticos eles estavam virando de touch. E ninguém pensou na acessibilidade para pessoas cegas nesse momento. Então, não tinha acessibilidade no manual de instrução, simplesmente falavam que pessoa com deficiência não podia usar produto eletrodoméstico. E aí, pois é. E aí eu desenvolvi dentro do meu próprio projeto esse projeto de acessibilidade. E em 40 dias, o presidente da empresa falou assim: Tamara, você vai ter que fazer isso acontecer rápido, porque a gente quer ir na frente da Electrolux. Aí vocês percebem como que vocês conquistam as pessoas. Falando de dinheiro, né? Obviamente. E aí a gente colocou para rodar esse produto. Hoje tem o site totalmente acessível para a gente poder entregar esses produtos para as pessoas. E a gente também fez um manual de áudio para instruir e também usar o adesivo. Só que aí não parou por aí, porque a marca empregadora da Whirlpool para pessoas com deficiência começou a mudar. As pessoas com deficiência, vendo isso acontecer, começaram a falar: poxa, é um lugar que eu gostaria de trabalhar. Porque para fora eu estou fazendo um produto, né, inclusivo. Só que para dentro a verdade era bem diferente. A gente contratava pessoas com deficiência para as áreas de operação sem perguntar o que elas gostariam de fazer. Então, a gente fez um projeto junto com a Talento Incluir, que a gente conseguiu contratar 30 pessoas com deficiência para as áreas de tomada de decisão, para a parte administrativa da empresa, com o objetivo de ser um formato de trainee e desenvolver essas pessoas. E aí foi quando eu percebi, né? Conheci mais de perto a vida dessas pessoas. Eu pude ir lá fazer os testes. E eu comecei a entender coisas que eu não entendia. Eu percebi, por exemplo, que se eu trabalho numa empresa de bebidas, como que eu faço para mudar uma lata? Porque a pessoa que é cega, ela não consegue nem entender dentro do hotel se ela está pegando uma latinha de cerveja ou de água ou de refrigerante. E ninguém pensa nisso. E é 24% da população, e ninguém pensa que são pessoas consumidoras e que é também oportunidade de negócio. Então, é uma dica que eu dou para RH, né? Você, como RH, beleza, a gente tem que fazer impacto social, a gente tem que ter propósito. Mas para convencer qualquer pessoa de qualquer coisa, é importante mexer no bolso. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E mostra o quanto que a gente passar por adversidades, a gente ter empatia, a gente consegue fazer o desenho de inovação acontecer. Eu fiz um projeto em 40 dias de uma inovação que fez mudança de vida na vida de várias pessoas que até hoje me mandam mensagem falando: em 40, 50 anos de vida, eu nunca pude fazer um arroz sozinho ou um ovo sozinho. E hoje eu consigo. Então, pensem em estratégias no dia a dia de vocês, de como vocês poderiam ajudar outras pessoas a fazer o que vocês fazem hoje no dia a dia, naturalmente, que para elas não são assim. Então, que eu ouço muito falar e que foi a frase que mais me doeu quando eu escutei foi assim: eu não acordo com deficiência, eu me deparo com a minha deficiência quando eu vejo uma barreira. Então, quem está criando essa barreira? Não são as pessoas com deficiência, é a gente que não cria, né, esse ambiente para que elas possam viver da melhor forma possível. Então, convido vocês a pensarem um pouquinho. Desculpa, gente, falei muito, mas eu queria dar um- uma explicação de como chegar em tudo isso, porque se eu não tivesse tido a oportunidade de me desenvolver, se eu não tivesse pensado fora da caixa, provavelmente eu estaria num laboratório fechado até hoje, pensando que eu deveria ser engenheira. Mas o meu incômodo e a minha dor por não poder me desenvolver, porque as pessoas me olhavam e falavam: não, você tem que ser muito melhor do que isso para você ser promovida, me fez perceber que existe realmente todo o racismo, homofobia, tudo que a gente passa e que a gente precisa fazer alguma coisa estrutural e processual para fazer isso mudar. Uma história e emocionante, assim, é um presente estar aqui com vocês e
Eu sou muito grata por isso. Obrigada. Eu gostaria de saber de vocês se existe algum comentário, alguma pergunta, algum questionamento até esse momento aqui para os nossos queridos palestrantes. Tá tudo bem até aqui? Silêncio, né, gente? Tenho certeza que tem borboletas no É, estômago. tá. É, assim, até esse momento do que eles colocaram, porque sim, por favor. Infelizmente, a gente queria ter mais orgulho de trazer, mas a gente, hoje, as pessoas com deficiência, nós temos 9 milhões de pessoas com deficiência aptas a trabalhar. Dessas 9 milhões, 521 mil empregadas oficialmente. As mais qualificadas buscam empreender. Então, dado do Sebrae é que 24% dos empreendedores de São Paulo são pessoas com deficiência por falta de oportunidade, super qualificadas e por falta de oportunidade. Só 1% ocupa cargo de liderança nas grandes empresas, as 500 maiores empresas do Brasil, e mais de 90% em cargos de entrada, ou operação, ou assistente do assistente do assistente. E aí, gente, não tem problema nenhum começar na base. O problema é permanecer na base por anos e anos e anos. Então, a gente tem dados de 60% das pessoas nunca foram promovidas com deficiência. 77% nunca tiveram um aumento salarial por, né, mérito, assim, por não, mérito não, né? Porque mérito e diversidade são coisas que não combinam, mas por é, conquista mesmo. Então, muitas vezes você tem uma pessoa com dissídio, com um salário de gerente, como assistente ali na base. Não é bom nem para a pessoa, nem para a empresa. Mais borboletas no estômago? Deficiência. Aqui. Senioridade já. Boa. Eu acho que assim, são dois pontos muito, muito importantes. O primeiro é, para as vagas de entrada, se eu não tenho salário, se eu não tenho uma cultura de inclusão, se eu não tenho um plano de carreira, se eu não tenho isso claro para a pessoa, olha, você está vindo trabalhar porque eu acredito no teu potencial e eu vou te desenvolver para que você tenha um futuro, a pessoa não vai largar o benefício que ela recebe do governo, que é seguro, para ela se expor e ter que abrir mão disso. Então, ela precisa estar muito segura desse processo de decisão para abrir mão do salário dela para ir para uma empresa que de fato ela se sinta acolhida e respeitada e incluída. Então, hoje o que a gente trabalha nas empresas muito é recebam esses profissionais com convicção de que eles são a futura liderança dessa empresa, porque senão vai ser sempre o PCD da área e essas pessoas não vão, né, abrir mão do que é seguro, porque afinal de contas ter deficiência custa caro. Uma cadeira de rodas custa caro, uma almofada custa caro, a sonda para fazer, né, as necessidades fisiológicas custa caro, enfim, e aí eles têm que abrir mão disso para poder trabalhar, e se não der certo? Então a gente se depara muito com esse problema. Mas tem muita gente querendo trabalhar assim, e aí é onde buscar também, né? E quando a gente vai para cargos, principalmente nesses técnicos que você trouxe, a gente se depara muito, eu quero trazer uma pessoa para o meu laboratório, mas o meu laboratório eu não consigo baixar a bancada.
Ah, mas não dá para uma pessoa com baixa visão trabalhar aqui. Ah, mas aqui precisa ter um grau de lógica muito rápido. Não, eu queria muito trazer, mas não dá. Então, existe uma vontade, mas existe sempre muitas barreiras, né? E aí, essas barreiras, elas têm que ser quebradas, porque se a gente não quebra as barreiras, a gente vai deixar profissionais incríveis para fora. Eu tenho uma amiga muito, muito próxima, que é uma, assim, uma farmacêutica incrível. Ela trabalha com pesquisas, assim, maravilhosas, e eu já ofereci ela para milhares de clientes nossos, que são de indústria farmacêutica, e ela não consegue, porque o meu laboratório não é adaptado, porque não vai dar certo, e ela é uma pessoa super capaz e competente, né? Então, assim, a gente vai precisar, são as barreiras que a Tamara trouxe, as barreiras atitudinais, elas falam muito mais alto do que as barreiras de acessibilidade, porque construir uma rampa é fácil, agora querer construir é mais difícil ainda, né? Imagina, acho que tem ali. É, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que vai de encontro com o que a Dani falou, mas ela foi mais para o lado da empresa, né? Nós queremos conquistar vocês. Eu vejo hoje uma dor como ser de RH que para conquistar vocês a gente tem que mostrar que a gente vai ter realmente a inclusão propriamente dita. Agora eu vou fazer do outro lado. Não sei se tem dados, se você tem esse conhecimento quando eu vou fazer um recrutamento, né, de PCDs, é, o que que vocês percebem hoje? É difícil, como candidato, falando do outro lado, é difícil ser aceito. Um gestor tem uma descrição de cargo, né, um perfil. Eu queria saber a dor do candidato, de você candidato hoje perante as empresas, para eu entender o que, que vocês passam. Qual que seria essa dor mesmo? Qual que seria o ponto X da questão de você vir para mim? Boa, Tamara, quase tudo. Não, brincadeira. Mas a maior dor é duvidarem da nossa capacidade. Então, o processo de entrevista, a gente percebe na hora se a pessoa realmente está interessada em saber qual é o meu histórico, minha vontade e o meu desejo e a minha ambição dentro daquela empresa, ou testar o quanto eu sou capaz para fazer o básico, né? Então, esse capacitismo na hora do processo de seleção, ele é muito decisivo para a gente dar o sangue para estar lá ou falar, beleza, não é aqui que eu quero trabalhar. Então, as pessoas mais qualificadas e que têm um pouco mais de informação e acesso fazem essa escolha como eu fiz na Natura lá atrás. Eu dei um não. Não, obrigada, eu não quero vendas. E aí depois, no dia seguinte, ela me ligou e falou, agora tem comunicação, você quer? Eu falei, nossa, que rápido. Eu sabia que eu estava entrando como PCD. Eu sabia, mas o que eu não sabia e que eu fui descobrir depois, e eu pedi demissão, tá? Eu fiquei 12 anos lá, mas eu pedi demissão no primeiro mês. Que eu ganhava. É sério, gente. É sério, porque eu descobri tomando um café com outro cadeirante que eu encontrei no caminho. Ele era super jovem, eu já tinha 35 anos. Ele era super jovem, ele estava no primeiro ano da faculdade, seu primeiro emprego. Ele falou: Meu, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu falei: Nossa, eu também, né? Ele falou: Cara, meu primeiro tudo, eu já ganho X. E era o mesmo X que eu. Eu falei, caracas, eu tenho duas faculdades, pós-graduação em inglês, eu já tive uma empresa, já trabalhei, né? Eu falei, que sacanagem, né? Aí eu liguei para o RH e falei, olha, eu queria entender o critério de cargos e salários de vocês. Aí o método hype. Falei, conte-me mais. Conta aí como é que ele funciona. Ah, porque ele vê formação, ele vê experiência, ele vê. Eu falei, olha, me explica então essa situação. Aí contei para ela. E aí ela virou e falou assim: Ah, mas você deve ser PCD, né? Aí eu falei, já entendi tudo. E aí eu cheguei na mesa do meu gestor e falei, olha, aconteceu isso aqui. Eu falei, obrigada, mas eu não vou ficar, não. Ele falou, calma, me dá uma semana que eu vou ver o que está acontecendo. E aí é um outro ponto. A hora que a gente sente firmeza no gestor, a hora que ele virou, depois de uma semana ele virou para mim e falou, ele veio com duas cartinhas. Eu falei, opa, minha demissão, né? Eu pedi, ela veio. E ele veio com o primeiro envelope e falou assim, olha, primeiro para dizer que
Agora você é minha, não é do RH. Porque lá atrás a gente era do RH. A gestão era feita pelo RH. E depois que é o seu primeiro, né, ajuste de cargo, porque você está bem longe de ser uma assistente de fato, e eu não sabia que você, ele falou, eu já ia te cobrar como uma analista plena. Então tá aqui a sua primeira promoção. Vocês acham que eu fiquei lá 12 anos por quê? Por ele ou pela Natura? Por ele, né? Então, o que a gente trabalha muito na Talento Incluir é fortalecer a gestão, para que eles passem essa segurança desde o processo da entrevista. Porque muitas vezes o RH, ele é mais inclusivo do que os gestores, porque a gente gosta de gente, né? E nem sempre gostar de gente significa que a gente é inclusivo. A gente também tem os nossos vieses, também tem as nossas, né, limitações ali. Mas o gestor, ele precisa entregar resultado. E a hora que ele entrevista uma pessoa com deficiência, ele fala, putz, passou longe do meu resultado. Não vai agregar, não vai somar. Ele precisa desconstruir isso. Então, acho que a maior dica é fortalece o letramento dos gestores para que eles, desde o processo de entrevista, façam o melhor deles. A gente hoje, no nosso processo de seleção, a gente não abre mão, não abre qualquer vaga que a gente faça de conversar com o gestor. Fala, e aí, você está preparado para isso? Tá tudo bem? Você tá com borboleta no estômago? Quer falar sobre isso? E aí eles vão falando, a gente fala, vamos junto então, vamos dar mão? Quer um abraço? Quer chorar? E é assim mesmo que a gente vai fazendo, um a um. A gente fez lá, né? A gente foi um a um fazendo isso, porque tem uns que falam, imagina, pra mim tá tranquilo, e tem outros que falam, cara, eu não sei nem por onde começar, e tem outros que antes de se descobrir um gestor com deficiência, uma gestora com deficiência, se descobrem um pai ou uma mãe de uma pessoa com deficiência no meio do caminho e que tinham vergonha de falar, tinham vergonha de trazer, né? Então é muito legal quando a gente fortalece essa população que vai ajudar a transformar. Todas, todas. Ó, o processo seletivo a gente faz um a um, né? A gente lá na Talento Incluir, a gente não usa nenhuma plataforma, a gente é um processo totalmente humanizado. E por que que a gente não usa? Porque a partir do momento que eu vou lá, eu uso inteligência artificial, coloco dados, eu excluo automaticamente pessoas com deficiência. Então, o processo de seleção ele tem que ser afirmativo. Ele tem que ser uma intencionalidade. Eu tenho que fazer exclusivo para pessoas com deficiência, porque a hora que eu faço misto, gente, então não, vai todo mundo igual. Não tem ninguém igual aqui, é todo mundo diferente. E o melhor nunca vai ser a pessoa com deficiência, é óbvio, né? São outras. Então eu tenho que competir de pessoa com deficiência para pessoa com deficiência. Ainda, tá? Ainda. A gente ainda vai melhorar isso, né? Vai evoluir junto. Mas ainda eu preciso fazer com que o gestor e até o próprio RH tenha ali três candidatos com deficiência e escolha entre os três com deficiência. E ainda assim a gente corre o risco, que é uma coisa que a gente trabalha muito, que é escolher a deficiência mais leve, a que tem a maior passabilidade, que a gente chama, né? Ou seja, aquela que não tem um dedo que dá para esconder, que usa muleta, mas que na hora da entrevista, eu posso tirar de perto para o gestor não ficar impressionado? A gente escuta essas coisas, né? E aí a gente vai tentando enganar o gestor, enganar as pessoas, e a pessoa com deficiência fica totalmente né, oprimida nesse momento. Então, quando, né, o Raoni traz do poder da gente poder ser quem a gente é libertador, né? E quando a gente é respeitado por isso. Então, o processo de seleção ele tem que ser humanizado, tem que olhar para a história dessa pessoa, o contexto, da onde ela partiu, quais são os acertos que ela teve, apoio de família, né? É um conjunto de informações que tornam aquela pessoa pronta para ser desenvolvida ou não, né? Em que estágio que ela está da vida dela. Queria trazer uma situação até real, né, da nossa empresa. Até ali conseguiu, acompanhou o processo. A gente, todos os nossos processos, independente de qual perfil, qual a habilidade, a gente abre e procura. Justamente por quê? Porque a gente não quer criar vagas. A gente quer compor o quadro com pessoas dentro de diversidades mesmo, né? Respeitando. Tivemos um processo aí, analista pleno, se não me engano, financeiro, e dentro do processo tínhamos três finalistas. Um deles é PCD. E eu aproveitei essa oportunidade e eu fiz as entrevistas com o gestor, né? Até mesmo para saber se existiria aí
alguma resistência dele, se existiria realmente algum processo que para a gente realmente ser respeitoso com todos que estavam participando. E eu fui surpreendida, porque quando a gente ia fazendo as entrevistas, e esse candidato foi o segundo, foi o do meio. Quando a gente fez a entrevista, ele falou: é ela, eu não tenho dúvida que é ela. Mas vamos entrevistar a próxima, porque tem um outro candidato, vamos respeitar as entrevistas. Bom, o processo finalizou com essa candidata a PCD, ela está na empresa. Só que o que está acontecendo? Essa candidata, essa hoje uma profissional, já com a gente há alguns meses, ela traz muito dos processos que ela viveu, das experiências que ela teve. Ela, assim, nitidamente, ela teve que se armar e se proteger de injustiças. Então, hoje, estando lá na empresa, onde tem um ambiente de acolhimento, de inclusão, não tem um ambiente que ela estava acostumada, ela ainda se mantém na defensiva. E a gente está tendo um problema sério de comportamento. Ela é uma ótima profissional. Em contrapartida, ela está criando situações sérias na hora do relacionamento com os seus pares, com o seu líder, né? E a gente está tentando administrar, porque assim, não é alguém que a gente queira perder, não é. Mas parece que a gente está num movimento contrário, a própria pessoa se auto-sabotando, sabe? Isso é muito comum, e muito obrigada por trazer, assim. E ela precisa de uma mentoria. E ela precisa de uma mentoria de pessoas com deficiência que já passaram por isso, né? Porque o que acontece? A gente tem mecanismos de defesa. Esse meu gestor, que eu juro, eu ponho ele no potinho, eu levo com ele, ele é meu amigo, assim, até hoje. Ele um dia ele virou para mim e falou: eu passei por 2 feedbacks com ele. Ele falou: você precisa aprender a dizer não. Tá bom, vou trabalhar isso, todo mundo me fala. Segundo feedback, você precisa aprender a dizer não. De novo, não melhorei, né? E aí um dia no carro, eu indo pra reunião, e aí eu tava com ele, né? E aí ele me escutou no telefone, e alguém pedindo alguma coisa que era pra eu dizer não. E eu disse sim. E aí eu desliguei o telefone, ele olhou pra minha cara e falou assim: você sabe por que que você não sabe dizer não? Eu falei: oi? Eu falei: por quê? Aí ele falou assim: porque você tem medo que as pessoas não te aceitem. Ele falou: isso você deve ter passado isso muito na sua vida. Só que aqui você pode dizer não, porque eu vou endossar o seu não. E aquilo foi muito importante para mim, porque eu não dizia não, não era só na empresa, era não para os amigos, que eu não sabia dizer, para a família, porque eu precisei ser sempre a Kátia muito simpática, muito fofa, que dizia assim para tudo, para ter algum espacinho para mostrar quem eu era, né? Então, o fato dele chegar para mim, ser muito sincero e falar: ó, não precisa, aqui não, me tirou um mecanismo de defesa muito forte, que era o aceitar tudo, e óbvio que isso ia comprometer a minha performance, porque eu não ia conseguir fazer tudo que eu me comprometi a fazer, né? E ele queria o meu bem. Então, nem todo gestor tem essa coragem, né? E talvez muitas pessoas com deficiência precisem desse apoio, e talvez não muitas precisam desse, vamos lá, vamos junto, que eu já passei por isso, para desconstruir esses mecanismos de defesa. Às vezes vem o vitimismo, às vezes vem, né, a arrogância, às vezes vem um monte de mecanismos de defesa. A gente tem 8 mapeados no treinamento que a gente dá, são mecanismos inconscientes, mas que a gente precisou construir, né, por essa casca para dar conta do capacitismo que existe na sociedade. Obrigada, tá? Eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, assim, só contextualizando, eu trabalhei antes de trabalhar na indústria, muitos anos na hotelaria, que é uma área que ela já é um pouco mais aberta para a diversidade, né? Em 2019, eu tive a oportunidade de tocar alguns processos de recrutamento focados para pessoas transexuais, não binárias e etc, né? E assim, eu vejo que não se fala muito nisso. Eu sei que tem algumas instituições como a Casa 1, como a Transempregos, da Maitê, que eles fazem esse trabalho de capacitação das pessoas. Vocês envolvidos nesses temas de diversidade, como vocês veem essas inclusões de pessoas trans? Porque eu via na época que as pessoas eram muito marginalizadas, entendeu?
eram pessoas que eram ou cabeleireiro ou se prostituíam muitas vezes, entendeu? Como vocês veem hoje em dia esse tipo de inclusão das pessoas trans, não binárias e etc? Acho que essa eu posso responder. Hoje eu sou parceira da Casa Neon Cunha, fica ali em São Bernardo do Campo. A gente fez a parada acontecer em setembro, inclusive com eles, e assim, é uma casa incrível que faz acolhimento de pessoas trans e não consegue nem sobreviver o mês a mês, porque as empresas só investem dinheiro em junho, né? Eu acho que vocês podem acompanhar isso bastante no LinkedIn, porque é o que acontece hoje quando a gente fala da pauta LGBT, principalmente de pessoas trans. E eu acho até que é muito injusto a gente colocar pessoas LGBT, né, e colocar pessoas trans na mesma caixinha, porque elas sofrem muito mais, né? É a mesma situação que a gente consegue acompanhar em dados hoje reais de pessoas trans entram 2% no volume na faculdade, 0,02 conseguem sair. E aí é mesmo no esquema, né, do requisito surreal que as empresas querem criar para abrir uma vaga afirmativa. Vai lá, abre uma vaga afirmativa, quer que a pessoa tenha 3 pós-graduações em inglês fluente, né? E aí fica muito não palpável. E aí o assunto que a Kátia trouxe sobre processo seletivo e plataforma de inteligência artificial, que é algo que me pega bastante, porque eu trabalhei em uma, eu fui head de diversidade de uma. E eu fui para lá porque eu queria fazer a coisa acontecer diferente. E eu percebi que não vai acontecer porque é o confortável para as empresas continuar acontecendo do jeito que está acontecendo. Então, o que que eu acredito que a gente precisa fazer para isso mudar de verdade? Primeiro, não dá para ter um projeto para pessoas trans que não foque em ajudar essas pessoas a se desenvolverem de verdade. Se vocês forem ver a Transempregos hoje, é um banco de currículos. Não tem um projeto fixo lá para poder formar pessoas. Então, eu conheço o Educa Transforma, eu indico super que é do NOA. Ele forma pessoas em inovação, marketing, tecnologia, e aí as pessoas saem de lá formadas e conseguem empregos e que ele já monta lá, tipo, 50 vagas, e ele mesmo já direciona. Então, confio bastante no trabalho dele e acredito que é o que eu mais direcionaria. E aí, pensando sobre inteligência artificial, inovação e tudo mais, hoje eu estou montando uma ONG focada em criar uma plataforma de recrutamento e seleção com inteligência artificial que olhe para competências e habilidades. E a gente está fazendo isso em parceria com a Gerando Falcões. Então, a nossa ideia é, beleza, você quer usar a sua inteligência artificial? Usa a inteligência artificial para fazer o bem. Então, dentro do nosso algoritmo, do nosso desenho de tecnologia, a gente vai trazer esses dados. A gente vai mostrar, por exemplo, que o delta que a Kátia deu na vida dela provavelmente é muito maior do que de uma pessoa que teve tudo na vida e virou CEO de uma empresa. Como que a gente consegue calcular isso para provar e mostrar para as pessoas do RH que aquela pessoa tem valor e que muitas das vezes isso não é enxergado porque a gente lê um currículo fixo ali e não enxerga o resto. Então, pensem bastante sobre isso, pensem nessas histórias, pensem no que vocês querem para as suas vagas, porque vocês, quando escrevem um requisito para uma vaga, vocês têm bastante poder na mão. E quando vai dizer uma vaga afirmativa, não tem como você fazer um requisito igual ao das outras que você está fazendo, porque o mundo já vai contra a gente desde que a gente nasce. Então, dou bastante essa dica. Eu estou trazendo vários projetos para pessoas trans. Eu trabalhei na Heineken como líder de diversidade. Eu tocava a campanha da Amistel para pessoas LGBT. Não sei se vocês já viram, né? Mas tem Pablo, Pepita, todas as pessoas mais famosas LGBT tocam lá a campanha da Amistel. Mas eu ficava horrorizada porque eles investiam 5 milhões numa parada LGBT e quando a gente ia ver 13 mil colaboradores hoje no Brasil, tinha 2, 3 pessoas trans no quadro. E aí, como é que a gente bate no peito que a gente é uma marca que está, né, aliada à causa, se dentro da empresa a gente vê esse tipo de coisa? Então, é bem importante que a gente seja transparente e real com o que tem, né, com o que a gente tem, e consiga direcionar esse dinheiro de uma forma que faça sentido para agregar na vida dessas pessoas. Acho que isso é super importante também. Posso fazer? É, É, gente, eu vou partir para o óbvio. Por isso que às vezes o óbvio ele precisa ser não só falado, isso é muito importante, mas desmistificado. A função fim da diversidade é permitir com que essas pessoas incríveis continuem sendo pessoas incríveis. Só isso. E só. Então, tudo que a gente fala é basicamente assim, gente, aprendam a tratar gente como gente. Quando a gente pega job descriptions, falar, tipo, nunca sei falar esse negócio direito, mas de fato, o lance dos currículos, se a gente faz uma análise, gente,
Sabe FUVEST? Tem cara, um dos educadores que é brilhante, que eu tive o privilégio de conhecer, que participou dos processos de construção dessa dinâmica. Ele falou para mim o seguinte, falou, cara, se qualquer pessoa que criou a FUVEST fizesse a FIVEST, não passava. O job description de um programa de ação afirmativa, eu duvido que tenha gente qualificada para passar que não seja da área, que não seja do campo qualificado. Gente, vocês são da RH, quantas pessoas falam inglês fluente na empresa de vocês? Quantas pessoas têm 45 pós-graduações, 16 doutorados e têm 6 anos de idade? Não existe. Então, aonde entra, por exemplo, o campo trans, que é muito potente, é muito delicado, e não deveria ser delicado. A gente vai potencializar quando a gente sair do debate se pode usar, se eles têm direito de fazer xixi ou não. O resto é processo. Então, percebe que, tirando os obstáculos culturais, é alinhamento de processo e vontade, não é nada. Então, qual que é o principal obstáculo, por exemplo, de, um, de, um, de uma educação corporativa orientado para a humanização? É quem tomar a decisão entender que ele está lidando com gente, não com sistema. Então, todas essas relações não têm obstáculos épicos, sabe? Ninguém precisa ser coach neuroquântico transcendental e dos blá blá blá. É simplesmente olhar para as pessoas como gente e falar, cara, vem ser gente com a gente. Tem mecanismos de defesa? É claro que a gente tem mecanismos de defesa, gente. Vou trazer alguns dados muito rápidos, tá? Para a gente poder curtir também mais a nossa conversa. Somos 56% dos trainees, aí falando no meu espaço, pessoa preta. Somos 0,2% de presidentes. Indígenas são 0,2% de presidentes. Mulheres são 16% de presidentes. Gente, tem alguma coisa de muito errada no reino da Faria Lima. E não é falta de gente. Vamos falar no campo de consumo. Sabe quantas pessoas pretas ricas tem no Brasil? Que todo mundo acha que a gente é periférico, né? Então, não, tem que ser, tem que ser desova de estoque porque tem que custar barato. 22%, 22 milhões de brasileiros pretos são ricos. Isso é maior do que o estado de Minas, é maior do que o estado do Rio. Sabe qual é o movimento financeiro da periferia no Brasil? 220 bilhões, 202 bilhões de reais, desculpa. Sabe quanto movimenta o mercado de cosmético no Brasil? 7 bilhões. Qual argumento técnico a gente tem para exclusão? Qual argumento racional existe para exclusão? Não existe. Então é de fato aquela coisa épica, quase que orgasmática, de chegar para alguém e falar: cara, aprende a tratar a gente com gente. A gente era ensinado de que a gente precisava parecer padrão para poder ser bonita, né? Então, assim, a partir do momento que a gente fala, não vou comprar seu produto porque seu produto não é feito para mim, aí o senhor vai começar a se preocupar. Não vou comprar. É isso. Tanto é que a L'Oréal, a Dove, eles estão conseguindo fazer um movimento totalmente legal em relação a isso. Minha pergunta é a seguinte, eu acho que a Kátia vai conseguir me ajudar. Eu sei que existe muito respaldo na legislação para a pessoa PCD, né? Mas a gente estava falando ainda agora de mulheres na liderança, então eu queria saber se existe alguma legislação que protege essa mãe, que dá algum suporte para ela entrar no mercado de trabalho. Eu acho que não, mas se você conhece alguma empresa que já chegou nesse nível e que olha para esse tipo de, para essa, né, que é ainda uma minoria da minoria, enfim, como que essa mãe com criança
com deficiência entra no mercado de trabalho. Tá falando das mães atípicas, né? Não tem hoje nenhuma legislação que proteja essas mães, e é um grande foco de trabalho e é um sonho da Talento Clear trabalhar com isso, né? Eu falo que eu tive o privilégio de ter uma mãe que abandonou sua carreira para cuidar de mim. E isso teve um impacto muito grande na minha vida profissional. Olha que interessante, né? Porque como minha mãe abandonou a carreira dela para cuidar de mim, e hoje eu sou o que eu sou porque ela dedicou esse esforço, né? E abriu mão dos seus sonhos, eu por muito tempo acreditei que eu não podia ser foda, boa, ocupar esses espaços, né? Porque a hora que eu estava ocupando, eu falava, minha mãe não ocupou. Como é que eu estou ocupando se ela não, se eu não deixei ela ocupar? Então, isso também impede, e quando eu vou compartilhando isso com outras mulheres com deficiência, que também tiveram o privilégio de mães que abriram mão das suas carreiras, o sentimento é muito parecido. Eu tive que trabalhar muito em mim isso de dizer, ok, estou fazendo isso por ela, porque se ela abriu mão é para eu ser alguém, né? Mas esse processo é um processo lento. Então, sim, a gente tem que olhar para isso, porque a vida de uma mãe atípica, ela é hard, ela é complexa. O problema é que a gente não conseguiu melhorar a maternidade para ninguém ainda, né? Pois é. Tá bem complicado ainda. Pessoal, essa é uma temática absolutamente encantadora, instigante, provocativa. Ficaríamos dias conversando e ainda não esgotaríamos o tema. Mas, infelizmente, com o avançar da hora, a gente precisa terminar a nossa conversa, mas não podemos também sair sem antes fazer a pergunta de milhões aqui para os nossos queridos. E eu gostaria de saber de vocês, eh, o que que vocês indicariam para quem está começando o processo de diversidade na empresa? Então, Kátia, Tamara e Raoni, qual seria a dica de milhões antes de nos despedirmos aqui dessa roda? Eu vou ser bem rápida, tá, gente? Que já tá atrasado. Falei demais, todo mundo. Mas, assim, pensando em vocês, né? RH, o que que vocês precisam fazer para poder trazer diversidade de verdade para o dia a dia? É muito fácil a gente falar que diversidade é conscientização, letramento, e muitas das vezes as empresas ficam rodando nisso anos e anos e parece que não adianta nada. Todo ano tem a mesma palestra, todo ano tem o mesmo papo, e ninguém faz nada no dia a dia. Então, eu sempre convido as pessoas a fazerem algo em relação a isso no seu dia a dia, nem que seja 1% cada dia, porque isso acaba fazendo isso permear pelo processo. Então, pensando no RH, recrutamento, como que eu consigo descobrir quantas pessoas negras, quantas pessoas com deficiência, quantas pessoas trans eu preciso trazer para o meu quadro para eu conseguir representar o que eu tenho no Brasil hoje? Entendam onde vocês estão imersos, qual é a cidade que vocês estão, façam um censo de diversidade e sejam críticos em relação a isso. Poxa, será que 5% da cota de pessoas com deficiência é justo para eu ter aqui e falar que eu sou ótimo? Se é 24% da população? Vamos questionar, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala de pessoas negras, será que eu tenho 56% aqui dentro da minha empresa? E onde essas pessoas estão se eu tenho? Tem empresas as maiores empresas aqui do Brasil hoje têm 56% no seu quadro, mas onde estão essas pessoas? Na linha de produção. Não crescem, não se desenvolvem. Questionem sobre isso. Um segundo ponto, treinamento e desenvolvimento, né? Como que vocês trazem esse letramento, essa sensibilização de uma forma que não fique batido, que não seja pregar para convertido. A gente precisa realmente fazer com que as pessoas que não concordam passem a ver o tema de uma forma diferente. E aí, mais uma vez, dados que a gente trouxe aqui, que tem muitos na internet também, informação sobre lucratividade, sobre sustentabilidade, porque quando a gente fala de dinheiro, as pessoas começam a olhar de uma forma diferente. Eu sempre falo isso, é pelo amor ou é pela dor? E aí lá na Heineken a gente conseguiu botar um indicador, inclusive, que mexia no bônus das pessoas se não tivesse contratando as pessoas que a gente estava mexendo. Então, foi bem legal e funcionou. Um outro ponto interessante no RH é benefício. Vocês estão falando sobre atração, né? Atração de pessoas trans, atração de pessoas com deficiência. O que que a gente pode, pense, né, como a pessoa que está querendo entrar na sua empresa. O que que eu posso adicionar aqui no meu benefício para essa pessoa querer trabalhar aqui? E aí, por último, ter grupos de afinidade é super importante também. E não adianta ter o grupo de afinidade se vocês, RH, não estão lá para ouvir o que essas pessoas estão falando. Então, exponham os processos, desenhem os fluxos junto com essas pessoas, que elas vão apontar para vocês onde não está sendo justo para elas. Acho que isso é super importante também. Acho que tá completo, né, gente? Não tem mais dica nenhuma.
Mas, ó, tem uma dica que a gente sempre dá, que é dica mesmo, DICA. Vocês vão precisar de muita disposição. Tem horas que vocês vão falar, nossa, eu tô remando contra a maré. Tá todo mundo vindo para cá, eu tô indo para lá, né? É isso mesmo. Trabalhar com inclusão é isso mesmo. E não é trabalhar com diversidade, é trabalhar com inclusão. Porque diversidade é fácil. Trago para dentro, contabilizo, tá tudo certo. Agora, se a galera tá incluída, tem voz, tem representatividade, né? Faz parte do jogo de verdade. Então, disposição, não desistam. O jogo é duro, é difícil. Ninguém diz que é fácil. Informação, né? Busca informação de qualidade. A Tamara acabou de falar, a internet está aí. Cuidado para informações também que hoje a gente tem um grande problema no mercado que é, assim como a gente teve o problema dos designers, dos coachings, agora é do profissional de diversidade e inclusão. Tudo formado pelo Instagram. Todo mundo é todo mundo é profissional de diversidade e inclusão, né? E aí tem muita gente fazendo muito trabalho sério por aí. Procurem as empresas sérias, procurem os consultores sérios, porque senão todo mundo dá pitaco baseado na sua história de vida, na sua dor e não funciona, né? Tem método para isso, tem formas de fazer, tem neurociência por detrás, neuroaprendizagem por detrás. Então é importante que vocês busquem empresas sérias. Convivam. Kátia, eu não conheço ninguém, procura. Entra na rede social, busca influencer digital com deficiência, busca pessoas, né? Convivam, saibam o que as pessoas falam, pensam, precisam, como elas se expressam. É importante, porque senão a gente fica sempre na nossa bolha, né? Os algoritmos das redes sociais só buscam aquilo que a gente quer, tem interesse. Se interessem pela diversidade, eles vão começar a aparecer na timeline de vocês. E foi o que a Tamara falou, tem uma atitude para mudar. É 1% de inclusão por dia. No final, vai dar bom, né? Então, mudem. O que que eu fiz hoje de diferente do que eu fazia ontem para que a inclusão aconteça aqui? Que atitude eu mudei? O que que eu fiz de diferente? Né? Quem eu provoquei? E aí não é só na empresa, é na vida, porque isso não é uma pauta corporativa, é uma pauta de vida. Eu brinco, eu vou no restaurante e meu marido, hoje é meu marido, mas quando a gente namorava, ele falava, ele passava vergonha comigo, porque eu chegava no restaurante e falava assim: tem cardápio em braille? Aí ele falava, pra que que você tá pedindo? Você enxerga? Eu falava, tem, mas o Ed não enxerga se eu quiser vir jantar com ele aqui. Eu vou ter que digitar o cardápio pra ele? Aí ele falava, é verdade, é. Aí eu chegava, mas tem garçom que fala Libras? Aí a pessoa fica tudo constrangido, mas a gente tem que fazer as pessoas pararem pra pensar, né? E se a gente não provoca, se a gente não olha e fala, putz, tem rampa. Uma pessoa andaria nessa calçada, eu começo a movimentar uma cultura que vai além da corporação. Então, convivam com pessoas com deficiência e tenham atitude para mudar os lugares que a gente passa, porque isso vai fazendo com que tudo fique muito natural. Sobrou para mim. Gente, eu vou colocar meu chapéu de professor e professora adora puxar a orelha, tá? Elas são bem mais legais que eu. É, acho que a primeira dica que eu acho extremamente importante, gente, e uma coisa que a gente não problematiza, isso que é uma coisa que é muito perigosa para a gente. Tenham um senso crítico, tenham autonomia crítica. Não repliquem aquilo que foi falado por quem não vive. Só sabe quem vive. Né? E um ponto muito importante, por que dessa autonomia crítica, desse senso crítico que a gente precisa sempre ter? Porque a gente precisa mudar chaves que, de novo, são culturais, são de saberes. Não é diversidade só por trazer a relação da paisagem. A gente precisa integrar, sair também da inclusão, que integrar de fato, fazer com que as pessoas estejam seguras dentro do ambiente que elas estão para poder ser potente do jeito que elas são, né? Gente, a gente cresceu trabalhando em escassez. Põe a gente para criar, bicho, a gente voa. Por isso que a gente é incrível quando a gente fala de inovação, não é porque a gente por não ter. Cara, a gente tem que criar do nada, coisas com budget quase zero. Gente, é fácil ser bom com budget. É fácil ser bom com time, com SAP, com tudo. É fácil. Cria do nada, sem nada, autônomo, de forma autônoma. Então, tenham esse senso crítico de não replicar só porque alguém que de uma grande empresa falou que diversidade é isso. Boa parte das diretoras e C-levels da área de diversidade que eu conheço, todas são brancas e vieram do INSPER. Aí você falou o O quê? Ergon Legal. inteiro, em geral, né?
E aí você fala o quê, cara? Não adianta, não é uma relação só de sensibilidade, empatia que abaixa muitas vezes aquela pessoa. É uma relação de entender de fato, cara, você não tem vivência ou repertório. Quer ter vivência ou repertório? Vamos conversar, mas vamos para além do letramento. Vamos para além da inclusão. Vamos integrar esse sujeito no nosso ambiente e transformar o ambiente para que ele não que ele seja rico e nutritivo para aquelas pessoas como um todo. E uma outra dica que eu acho extremamente importante também é a gente não reduzir a parte de diversidade a uma lógica de coletivo um nós da empresa que não existe. Dê crédito, dê protagonismo, não apague a inteligência de quem está construindo o saber que é maior que o teu porque ele tem mais melanina ou porque ele foi privado de algum tipo de movimento. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Quantas vezes a gente apresentando uma estratégia para grandes empresas, eu ouvi quase um cala-boca, simplesmente porque eu estava mostrando para aquela pessoa que mandou cala-boca que ela estava altamente errada para o diretor dela. Né? Não existe espaço para a gente mostrar saber se não existe um ambiente propício para a gente mostrar saber. E é por isso que a maioria vira empreendedor, né? Não consegue caber na empresa. Então, não percam essas pessoas porque vai fazer bem para a empresa, mas primeiro tem que ouvir as coisas que doem, infelizmente. Exato. E quando a gente aprender a ouvir e a tratar a gente como gente, um outro ponto que é muito importante. A gente vai, a partir daí, conseguir mudar uma chave que é extremamente importante, que é não tratar as pessoas que não são hétero, branco, top, a Insolândia como um todo, como algo abaixo. E aí é um ponto muito importante, que é o seguinte, mudar a chave da inclusão pelo viés social e transformar essa chave como um pilar de competitividade. Porque eu sei como vocês acessam, eu sei como vocês acessam um mercado que movimenta 1,46 trilhões de reais. Consumo negro. Eu sei. Ele sabe. Ele sabe. Quem é preto, quem não é preto, não sabe. Só que para me ouvir, vai ter que aguentar o meu saber. E a gente precisa aguentar o saber de quem faz parte de alguém, de um espelho que não é só o nosso. Então, tudo isso, gente, desculpa me prolongar, mas é mal de professor. Isso nasce com senso crítico, gente. Não é com nascer de novo, não é culpar o astro europeu porque veio. A gente não está lá, a gente está aqui, nesse mesmo tem espaço. E nós somos aqui vários eus formando um movimento, um coletivo. Esses vários eus têm que dignificar os outros eus que não são eles. Então, isso tudo é muito importante. Então, enxerguem que senso crítico é muito importante, senso de ação é muito importante, mas tratar a gente como gente é primordial. Essa fala merecendo. Foi incrível. Acredito que todos nós estamos saindo muito mais cheios do que chegamos e que possamos exercitar a congruência e a coerência para sermos cidadãos e cidadãs cada vez mais competentes naquilo que a gente se dispõe em termos de transformação para uma sociedade mais equânime, né? Sem deixar ninguém para trás. Muitíssimo obrigada pela oportunidade. Foi um presente estar com vocês. Aprendi muitíssimo hoje. Muito obrigada. Foi incrível. Obrigada, gente.